E convido agora, então, a doutora Patrícia Isetti, também médica oncologista e coordenadora da Coordenação Geral da Prevenção de Doenças Crônicas e Controle do Tabaco da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, que vai conversar um pouco conosco sobre como a atenção primária tem se organizado para se integrar com a especializada no diagnóstico precoce e tratamento do câncer no Brasil. A ideia nesses minutos era trazermos algumas ações, então, no Ministério nesse sentido, voltado para prevenção e detecção precoce do câncer e como fazer essa conversa com a atenção especializada, né? Antes de entrarmos nas ações do Ministério da Saúde, é importante reforçar o que já foi dito aqui, que nós temos 552 mil novos casos de câncer no Brasil, 260 mil óbitos, ainda menos do que as doenças cardiovasculares, mas em breve com certeza vai ultrapassar, e os gastos com isso chegam a um total de 3,3 bilhões só com tratamentos oncológicos. Então, sem dúvida, para o Ministério da Saúde é muito válido investir em detecção precoce, porque nós sabemos que vamos reduzir os custos com tratamentos de alta complexidade. Então, principalmente nos últimos anos, até com a criação da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, nós estamos tentando desenvolver ações mais robustas mesmo, voltadas para a atenção primária, para favorecer a detecção precoce e também o encaminhamento mais ágil dessas pacientes para atenção especializada. Em relação ao câncer do colo de útero, nós avançamos bastante, até principalmente pela questão da vacinação. Nós tivemos um êxito importante na vacinação da população. A relação da promoção à saúde também com redução de hábitos que possam prejudicar as mulheres e aumentar o risco do câncer de colo de útero também é algo que tem sido feito na atenção primária à saúde, mas depois da vacinação a questão mais importante é sem dúvida o rastreamento, né? E nós temos um grande gargalo que é não tanto a coleta, mas a avaliação desses exames que são coletados, né, entre as mulheres de 25 a 64 anos na atenção primária à saúde. Então essa é a primeira conversa um pouco mais complicada que nós temos com a atenção especializada, porque realmente falta disponibilidade do procedimento mesmo de análise por patologistas, por uma série de questões que depois nós podemos discutir. E aqui entra a questão do teste molecular, que depois a gente vai conversar para ver se consegue diminuir um pouco esse gargalo que acaba atrasando muito o diagnóstico das pacientes com câncer de colo de útero. O reconhecimento dos sintomas e sinais precoces também é fundamental. E, por fim, o encaminhamento ágil dessas pacientes para o tratamento, a gente sabe que também é importante, tem sido focado nisso. Em relação à vacinação, no momento nós estamos vacinando, então, as meninas entre 9 a 14 anos e os meninos entre 11 e 14 anos. Para HIV positivo, essa faixa etária é um pouco mais ampla, de 9 a 26 anos. Em março deste ano, nós iniciamos também com a ampliação da vacinação para mulheres com imunossupressão, transplantada e portadores de câncer a partir dos 9 até os 45 anos. Então, a gente estendeu bastante já essa vacinação para esse grupo específico. Em relação ao número de doses aplicadas desde 2016, nós estamos tendo até um padrão relativamente bom, mesmo com a pandemia em 2020 nós não tivemos uma redução tão importante como nós tivemos em relação aos diagnósticos de câncer, isso pelo menos é um bom sinal. E aí, entre as propostas de ação para a detecção precoce, uma das questões que o Ministério está avaliando é a incorporação do teste molecular, onde a gente avalia o DNA do HPV 16 e 18, que já é recomendado pela Organização Mundial da Saúde como uma opção ao rastreamento, principalmente para aqueles locais onde se tem um pouco mais de dificuldade de acesso ao resultado da citologia, e por meio específico de coleta, a gente às vezes pode manter esse material por dias e utilizá-lo até em regiões mais remotas mesmo para fazer o exame dessas pacientes. Então, é algo que o Ministério tem discutido para avaliar a possibilidade de incorporar. Em relação ao câncer de mama, as ações são mais no sentido de promoção na atenção primária à saúde, né, com a Academia da Saúde, o estabelecimento do guia alimentar e orientações nutricionais para as mulheres nas consultas de rotina.
Mas temos também a instituição das linhas de cuidado, né, do câncer de mama, onde nós temos debatido bastante a questão do rastreamento e do diagnóstico precoce. Por quê? Porque atualmente o Ministério da Saúde recomenda a mamografia de rastreamento para pacientes acima de 50 anos, né, e a gente sabe que principalmente aqui no Brasil, nós temos uma incidência relativamente elevada de mulheres em idade jovens com câncer de mama, então fica muito aquela discussão da mamografia para as pacientes, para as mulheres entre 40 e 50 anos, porque os resultados não são tão robustos em termos de redução de mortalidade, existem, mas não são tão robustos como a partir dos 50 anos, e o número de mulheres necessárias para serem rastreadas, acho que está aqui, é significativamente maior, o investimento significativamente maior também, do que quando nós olhamos para as mulheres acima de 50 anos, né? Então, 1.500 mulheres necessárias para serem rastreadas para prevenir um caso de câncer e para diagnosticar, desculpa, um caso de câncer de mama, e 4.576 na idade entre 40 e 49 anos. Mas quando nós colocamos isso na ponta do lápis e vemos o quanto que nós investimos, às vezes, em tratamentos oncológicos por conta de diagnósticos mais avançados, isso deve ser contabilizado também, então é outra questão que vem sendo discutida. No momento, o que a gente recomenda na atenção primária, pelos cadernos de atenção primária, é que entre 40 e 50 anos o profissional de saúde lá na ponta discuta com a mulher essa indicação considerando malefícios e benefícios, para que possa talvez ser tomada uma decisão conjunta. Outra questão importante é esses questionários de análise de risco que nós pretendemos implantar também na atenção primária à saúde para tentar identificar aquelas mulheres que têm um maior risco e que, portanto, necessitam de um rastreamento mais precoce. Em relação aos protocolos de encaminhamento e cuidado, como foi comentado aqui, nós temos o Planifica SUS, que é um PROAD, na verdade, que tenta melhorar essa questão da integração entre a PS e a atenção ambulatorial especializada, mas na grande parte dos municípios ainda nós temos um processo relativamente moroso, né, do paciente se apresentando na unidade de saúde, passando pela Secretaria de Saúde fazendo a regulação, que encaminha para a unidade, depois esse paciente teoricamente volta para o cuidado da atenção primária no caso de resolução do seu câncer ou em caso de follow-up que não necessite mais atenção especializada. Então, isso aqui é outra questão que causa um gargalo importante e que nós temos realmente que melhorar para apressar a chegada desse paciente ao tratamento oncológico. Nós temos alguns protocolos de encaminhamento que estão disponíveis, ressaltando a questão da telemedicina que foi comentada, nós não prevemos nas questões oncológicas a telemedicina como uma avaliação inicial, a gente pensa na telemedicina mais no cuidado desse paciente para telemonitoramento, mas nós realmente acreditamos que todo paciente oncológico deva, nesse primeiro contato com a assistência especializada, ter uma consulta presencial. Nós já tivemos casos aqui de pacientes que foram, às vezes, direto para cirurgia, tiveram contato inicial só por telemedicina, chegaram na cirurgia e tinham linfonodomegalia axilar, enfim, mudou todo o estadiamento do paciente. Então, a gente ainda acha que para esse primeiro contato com atenção especializada é importante ter uma consulta presencial. E aí, em relação ao câncer e à pandemia de Covid-19, é claro isso que nós tivemos uma redução importante nos números de exames de rastreamento, então aqui a gente vê que houve uma redução de 42,6% no número de atendimentos para rastreamento do câncer de colo de útero no ano de 2020, e em relação às mamografias, 48,7% do ano de 2019 para 2020. Então, isso é algo que a gente agora definitivamente tem que correr atrás. No ano de 2021, nós não suprimos essa demanda, que com certeza ainda vai ser um gargalo, então a gente tem que focar bastante nisso. E aí, por conta disso, foi inclusive publicada uma portaria no valor de 150 milhões que o Ministério da Saúde destinou justamente para tentar estimular os municípios a fazerem esse rastreamento precoce e uma busca ativa dessas mulheres para serem rastreadas. Aqui, meu slide final, só para nós já levantarmos algumas discussões que possam ser feitas em relação aos desafios, então, para essa detecção precoce na atenção primária. Então, a gente precisa garantir que essas mulheres que tenham os exames solicitados realizem nessa primeira questão a avaliação de custo-efetividade das tecnologias de testagem molecular para HPV, e discutir também o papel do rastreamento do câncer coloretal, que nós ainda não temos um programa de rastreamento e estudo no Brasil, mas por conta do alto número de óbitos é algo que a gente também deve pensar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Patrícia. Acho que é muito bom vermos, né, esse movimento do Ministério para ampliar as ações, né, e equipar a atenção primária também para que seja mais responsiva, né, para que tenha realmente formas de detectar, né, e de encaminhar da melhor forma possível. E, claro, muito interessante também e preocupante ao mesmo tempo quando você nos traz essa reflexão da dificuldade aí do nível especializado de atender toda essa demanda, né? Então, acho que isso vale a pena também a gente fazer aqui uma reflexão de como também o nível especializado agora vai precisar se organizar, né? Acho que a gente se propôs aqui de falar da atenção primária, né? Essa resposta à atenção primária, porque a gente sabe que, né, como o doutor Augusto apresentou a lei dos 60 dias, e depois a gente acompanhou também todo o movimento pela lei dos 30 dias, né? Mas não adianta 30 dias, não adianta 60 dias se a pessoa não chega, né? Então, o papel da atenção primária aí nesse primeiro contato, né, de poder identificar, poder levar a pessoa, poder fazer o rastreamento, a detecção, é sem dúvida fundamental, mas também se fizer o encaminhamento e não tiver aí agilidade nas próximas etapas, isso fica totalmente comprometido.